Ó Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. Salmo 10. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o que é ter um coração reto? É, apesar de todas as fraquezas e fragilidades, lutarmos contra a carne, buscarmos o senso de justiça e de verdade em nossas vidas. Apesar de todas as nossas limitações, buscarmos dia após dia superar as nossas fraquezas. A retidão se trata de uma dimensão do caráter, e o caráter ele vai sendo lapidado a partir do momento que nós tomamos decisões corajosas de sermos pessoas diferentes em Cristo. Na primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos, capítulo 28, dos versículos 16 ao 20 e 30 e 31, a passagem marca o clímax do livro dos Atos dos Apóstolos. Lucas, o autor sagrado, encerra sua narrativa com Paulo preso em Roma, mas livre no espírito e na missão. E o texto revela duas tensões centrais: a prisão material e a liberdade interior. Vejamos bem, a prisão material e a liberdade interior. Nos dias de hoje, nós somos aprisionados por tantas coisas materiais que nos sugam, que nos distanciam da verdadeira espiritualidade, que nos levam à comunhão com Cristo. E nesse sentido, numa prisão material, consequentemente, teremos uma dificuldade na liberdade interior. E nesse sentido, muitos hoje vivem como Paulo, limitados por enfermidades, injustiças, perseguições, ou mesmo pelo silêncio das estruturas da sociedade. Contudo, a palavra de Deus não pode ser aprisionada. Em tempos de cultura digital, secularismo e indiferença, somos chamados a transformar nossas prisões em púlpitos. O que é um púlpito? Um lugar de fala. Nós devemos dar testemunho com a nossa forma de ser, onde que nós estivermos. O grande testemunho são as atitudes. O lar de Paulo se torna a igreja doméstica, um lugar de acolhimento e anúncio. Isso nos recorda que cada casa, cada coração pode ser um espaço sagrado onde o reino de Deus se manifesta. Paulo continua anunciando com coragem e sem impedimento, mesmo com grilhões. E nós, como temos vivido nossa fé diante dos desafios? E o livro dos Atos termina de uma forma aberta, porque a história da igreja continua em nós. O Espírito Santo ainda age, ainda inspira, ainda unge discípulos missionários. Afinal de contas, nós estaremos amanhã celebrando Pentecostes. E nós somos convidados a escrever uma história de Deus em nossas vidas, juntamente com Deus no testemunho. Certamente devemos assumir uma postura de coragem. A coragem é um requisito para ser cristão. O que Jesus diz? Coragem, eu venci o mundo. Ele diz numa dimensão para animar os discípulos, mas ele dá numa dimensão que sem a coragem necessária, como é que nós vamos vivenciar a nossa fé? Olha, seria muito interessante, muito legal, se nós ficássemos somente aprisionados ao ambiente da igreja. Para alguns poderia funcionar assim, como se a reza, se a oração, se o rito, se uma novena, qualquer outros dos rituais resolvessem uma questão. A dimensão espiritual, ela não pode estar desvinculada da vivência da fé, das coisas da vida. Muitas vezes
Devemos tomar o cuidado de não nos tornarmos supersticiosos. O cristão não pode ser supersticioso agarrando em promessas as quais ele não realiza em vida. Não adianta se colocar uma proposta a qual você só pensa no fim da proposta, mas você não está pensando no caminho, e o caminho que se faz em Cristo. E nesse sentido, no Evangelho de hoje, em João, no capítulo 21, dos versículos 20 ao 25, é o trecho final do Evangelho de João. E somos colocados diante de um último e profundo ensinamento do ressuscitado. Seguir Jesus exige olhar para ele e não para os outros. Pedro, restaurado após a tríplice negação, recebe o chamado para apacentar as ovelhas. Mas, curioso ao ver João, pergunta: Senhor, e quanto a ele? E Jesus responde com firmeza e ternura: Que te importa? Tu segue-me. Cristo diz o mesmo a nós hoje. Não olhe para o caminho dos outros, como os outros estão vivenciando a fé. Olhe para si mesmo. Olhe para Cristo. Siga a Cristo. Muitas das vezes, o que está acontecendo é que começamos a olhar para o outro não com o olhar de ternura de Cristo, mas com um olhar crítico e o pior de todos os olhares, um olhar de juiz. Nesse sentido, nós somos chamados ainda mais a assumirmos a nossa dimensão de missionários. Cada batizado é um missionário, cada um com sua história, sua cruz e seu chamado, conforme está no Evangelho Gaudium do Papa Francisco, né? A alegria do Evangelho. Pedro será Marte, João viverá longamente, mas ambos seguem Jesus no caminho que lhes foi designado. E o Senhor escreve uma história única com cada um de nós aqui escutando essa mensagem. A fé autêntica não se distrai com a dos outros. Viva o seu relacionamento com Cristo. Não fique esperando dimensões espirituais de outras pessoas. É o seu relacionamento. A sua vida orante com Cristo, a sua forma de ser deve ter intimidade constante. É muito triste e lamentável onde muitas vezes as pessoas ficam esperando unicamente modelos digitais, orações prontas para ter aí uma sensação. Vejamos bem, nós somos chamados a termos mais intimidade com o nosso amado. E o nosso amado é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que se aproxima de nós. E diz: segue-me, e seguir novamente é um ato de coragem. E assim como Pedro, Santo Agostinho vai dizer que Pedro representa a fé ativa, João a contemplação amorosa. Um segue até a cruz, o outro permanece até a vinda do Senhor. Vejamos bem, as duas dimensões são extremamente importantes. Contemplação para nos preencher, nos transbordar. E com o transbordamento, nós teremos então fé suficiente, motivadora para de fato termos ação no mundo. E que sejamos assim. E lembrar que o Evangelho de João termina dizendo que Jesus fez ainda muitas outras coisas e que o mundo não conteria os livros se tudo fosse escrito. Sabe por quê? Porque as nossas vidas podem ainda ter contido as realizações de Deus. Muitas vezes nós pensamos muito pequeno, aos quais a tal ponto de que achar que nós não somos participantes dessa história, mas nós somos sim. Basta de fato nós termos coragem para vivenciar e testemunhar o reino de Deus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.